O que Daniel tinha de tão especial que a palavra de Deus diz que Daniel era um homem muito desejado por Deus nos mais altos céus? Isso é muito interessante. Tem um livro aqui que eu quero mostrar para vocês. Quem quiser realmente, eu vou ver se vocês conseguem ler. Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Se vocês quiserem ler esse livro, leia esse livro. Eu não sei se tem na Amazon ou se tem no Mercado Livre, mas leia esse livro. Se vocês lerem esse livro, vocês vão mudar a percepção de vocês a respeito de Deus. Esse livro tem muita citação de Daniel. Se nós observarmos no contexto geral a vida de Daniel, Daniel era um homem puro de coração. As pessoas que atraem a atenção de Deus são pessoas puras de coração. Nós vemos que Davi era um homem também puro de coração. Então essas pessoas têm uma intimidade maior com Deus. Eles têm aquele desejo de orar. Eles têm aquele desejo de buscar, porque eles enxergam que a chave da vitória é uma intimidade com Deus. A chave da vitória é estar sempre perto de Deus. Porque um bom lutador, ele tem o seu treinador. Então, se ele quer ficar bom igual o seu treinador, ele tem que estar constantemente perto do seu treinador, pegando referências do seu treinador. Então, nosso treinador, na teoria, é Jesus Cristo. Então, nós temos que estar apegados a Jesus Cristo, buscando a excelência de Deus, andando na vontade de Deus, para a gente poder entender o propósito de Deus. Hoje mesmo eu estava na igreja e eu orei a Deus acerca desse livro, acerca do livro de Daniel. Eu falei, Senhor, me revela o segredo de Daniel. Ou seja, o segredo de Daniel é bem simples, a oração. A oração com propósito, porque nós vemos que quando ele orava, ele direcionava a sua oração em direção a Jerusalém, porque para o povo daquela época, a base geral, um monumento histórico, um lugar onde a presença de Deus estava a todo momento, era Jerusalém. Porque naquela época, as pessoas não eram como nós temos o privilégio hoje de ter o Espírito Santo habitando na nossa vida. Ou seja, naquele tempo o Espírito Santo vinha, fazia o que tinha que ser feito e ele retornava para Deus de novo. Então nós temos um grande privilégio maior do que Daniel. A palavra de Deus fala que no tempo de Jesus Cristo, as pessoas, os profetas desejariam muito ter vivido no tempo de Jesus. O santo profeta desejaria muito o que muitos estavam rejeitando. Então, se nós olharmos, pureza de coração, eu estou olhando para a minha cola ali, porque eu preciso para me poder lembrar, que eu deixei tudo anotado. Então, pureza de coração, não se contaminar. Se você não se contaminar, o seu coração é puro. Então, o mundo é uma janela aberta, de muita possibilidade, tanto para o bem como para o mal. Então, se nós fecharmos a nossa janela do nosso coração, fecharmos a nossa maior resistência, a nossa maior base que nós temos, segundo a Bíblia Sagrada, que é o coração, para o mundo, nós vamos ter um coração puro e automaticamente mais comunhão com Deus. Oração constante, comunhão diária com Deus. O cristão, depois que o celular virou quase que a nossa roupa, os cristãos deixou de ter a sua comunhão diária com Deus. Isso está dando uma queda muito grande espiritual na vida das pessoas. As pessoas estão tendo queda em cima de queda, pelo fato de não mais dedicar tempo à oração, tempo à leitura, tempo à busca por Deus. Ou seja, se nós tirarmos um tempo para Deus, nem que seja 5 minutos, para ler uma palavra, para orar, fazer um devocional ali com Deus, na intimidade entre nós e Deus, os caminhos vão se abrir, dons espirituais vão chegar, portas de emprego se abrem, muitas coisas acontecem. Intimidade, revelação vem do secreto. Ou seja, a intimidade nos leva à revelação de coisas ocultas. É como Deus falou, aquele que me busca de madrugada me encontrará. Ou seja, se você buscar Deus de madrugada, é um momento secreto, é um momento que muitas pessoas não querem buscar a Deus, é um momento de silêncio, vamos botar assim, um silêncio dentro do nosso país, porque eu não vou falar o mundo todo, porque tem parte do mundo que a noite é dia, então vira aquele, não vou generalizar o mundo todo, mas a maior parte da terra fica na noite, então é onde as atividades cessam, as pessoas estão no seu repouso, no seu descanso, então é a hora de nós entrarmos numa intimidade mais profunda com Deus, se nós quisermos algo profundo com Deus. Ou seja, Paulo teve uma vida extraordinária com Deus porque ele fazia coisas extraordinárias. Eu ouvi isso na igreja, eu ouvi alguém lendo a palavra, uma epístola de Paulo, e ele falou sobre isso. Paulo falou sobre isso na leitura. Eu percebi que Paulo falou sobre coisas extraordinárias e eu parei para pensar, falei, por que Paulo recebia coisas tão extraordinárias de Deus, coisas assim, surreal?
porque ele vivia uma vida surreal de santidade e de devoção à palavra de Deus, de entrega total para a palavra de Deus. Então, se nós se entregarmos, se batermos na porta, a porta vai se abrir. A intimidade, a excelência, fazer tudo com dedicação. É muito bonita essa parte, porque nós repararmos Daniel, quando Daniel foi deportado, né, quando ele sofreu aconteceu aquelas coisas que aconteceram na vida dele, ele resolveu não se contaminar. Ele resolveu ficar afastado. E quando você resolve ficar afastado, o que você vai atrair para a sua vida? Inveja, contenda, problemas, briga, pessoas contra você. Então, se isso está acontecendo na sua vida porque você tomou uma atitude, glória a Deus por isso. Porque você tomou a atitude certa. E a atitude certa provoca aqueles que não têm coragem de tomar a atitude certa. Então essa é a dificuldade. Às vezes um homem está numa dificuldade muito grande espiritual, porque ele tomou uma atitude e ele pensa que aquela atitude não agradou a Deus. Ah não, isso aqui não está agradando a Deus não, porque tudo mudou na minha vida, virou uma bagunça na minha vida. Calma, é porque você mudou. Toda mudança traz uma perda, traz um sofrimento. Você vai perder amigos, você vai perder conhecidos, você pode ter até que mudar de igreja quando você adota uma santidade maior, quando você adota um jeito de viver diferente. Os irmãos vão se levantar contra você, até o próprio pastor corre risco de se levantar contra você se Deus te revelar em alguma coisa em especial. Porque da onde nascem as igrejas? Porque Deus revela alguma coisa especial. Suponhamos, você está numa congregação que faz isso, isso e isso, e você não está de acordo. Se você não está de acordo com aquilo, porque aquilo para você é falta de santidade. Se Deus abriu o teu entendimento acerca daquilo, é porque Deus te quer na santidade. Se você procurar uma igreja que carrega aquele princípio que você quer levar, aquele legado que você quer levar, e você não encontrar, é um sinal de que Deus está te indicando a abrir uma igreja, não por rebelião, mas sim por Deus te revelar. Então a Deus Amor foi revelado assim, a igreja que eu congrego foi revelada assim. Então através de um incômodo, Deus incomoda o coração do homem, para o homem trocar de congregação. Às vezes aquela congregação é uma congregação libertina, mas você é um homem que tem princípios e quer viver uma vida diferente, uma vida mais profunda com Deus. Então você vai procurar uma igreja que te favoreça nessa parte. Porque tem igreja que não pode bater palma, tem igreja que não pode dar dízimo, tem igreja que não pode ter pastor, tem igreja que não pode falar em língua. Então, se você é um pentecostal, você vai estar na igreja batista? Não vai estar. Se você é um pentecostal, você vai estar na presbiteriana, você vai estar numa igreja assim, mais calma? Não vai estar. Você vai estar na assembleia, porque você é um pentecostal. Entendeu? Então, essas coisas funcionam dessa forma. A fé, a confiança total mesmo em perigo. É o que eu acabei de falar. Quando você adota um novo estilo de vida pautado na Bíblia Sagrada, não estou falando você se rebelar contra a igreja. A igreja tem suas doutrinas, seus princípios, e você não concorda com aquilo. E aquilo realmente leva à santidade e você não concorda com aquilo. Eu particularmente não sou pastor, mas eu não aprovaria. Porque se você quiser ir contra os princípios da igreja pelo fato daquilo ali estar te incomodando, mas não te incomodando pelo lado bom, está te incomodando porque você quer viver mais liberal, você quer viver uma vida mais, vamos botar assim, mais light, aí eu não aconselho, aí é uma atitude de cada um toma a sua atitude nessa área. Agora, se você está vendo uma libertinagem muito grande, pode fazer isso, pode fazer tudo o que quiser, você está incomodado com aquilo, aí é hora de você, caçar seu cantinho, é hora de você sair e procurar o melhor lugar para você, entendeu? Então, e quando você sair, aquela outra igreja que você saiu, se você era uma pessoa que queria santidade, queria uma intensidade na intimidade com Deus, você vai ser apedrejado. Porque só é apedrejado a árvore que dá fruto. Se a árvore não der fruto, ela não vai ser apedrejada. Entendeu? Então, é simplesmente isso. A vida extraordinária de Daniel era pautada nisso. Pureza de coração, oração constante, intimidade com Deus, excelência e fé. Se nós juntarmos esses 5 atributos, nós poderemos chegar muito próximo da vida que Daniel tinha diante de Deus. Porque o Deus mudou. Deus é o mesmo Deus de sempre. O que muda são os homens. O acúmulo de pecado, a distância de Deus. Não é Deus que distancia do homem, é o homem que distancia de Deus. Então tem essa diferença. O homem às vezes acredita que Deus se distanciou de nossa Deus, meu Deus do céu, o Senhor saiu de perto de mim. Mentira. Foi você que saiu de perto de Deus com as suas atitudes. Um exemplo. O Espírito Santo ele habita no corpo sujo? Não. Se você está participando de pornografia, de derramamento de sangue, de briga, quantos cristãos estão perdidos em novela, onde é só mentira, onde ensina a trair, onde ensina a enganar o esposo, a esposa. Se você estiver se metendo nessa área da sua vida, vai vir complicação. Ou às vezes não, ou às vezes você vai viver mil maravilhas, porque o diabo já te tem como vencido. O inimigo te tem como um vencido, ele já te venceu.
Se você está indo por esse caminho, ele já te venceu. Então você perdeu a batalha. Talvez ele não vai lutar mais contra você. Entendeu? Agora, se você tiver um propósito muito forte diante de Deus e está indo por esse caminho, aí começa aquela batalha, porque você tem um propósito de Deus, você não está desligado. Você teve um deslize, mas você não está desligado completamente. Então existem essas vertentes, existem essas diferenças. Você tem que reavaliar sua vida, limpar sua mente e colocar sua mente num propósito diante de Deus. Vou te dar uma dica simples, é a que eu faço. Preenche uma folha de papel, se você é casado, preenche com a tua esposa, uma folha de papel, coloca o seu eu de amanhã, o seu eu futuro naquela folha, leva para o monte e queima diante de Deus, dali para lá, deixa na mão de Deus, não deixar na mão de Deus deitado na cama, deixar na mão de Deus, mas procurando melhorar a sua vida. Eu vou deixar o link do meu outro canal aqui embaixo, eu tenho outro canal onde eu falo... onde eu bato na tecla sobre por que cristão tem essa vida desorganizada financeiramente, por que o cristão gosta de andar com roupa rasgada, por que o cristão gosta de andar com uma roupa toda esculachada, gosta de andar uma vida assim, toda sem propósito, e está vivendo uma vida assim, pior do que o ímpio, está sendo mais miserável do que o ímpio na terra. Eu fiz esse canal com o propósito disso, gostei, tem pessoas deixando feedback, falando que agradecendo por eu ter tomado essa iniciativa de falar isso, porque o cristão muitas das vezes ele pensa que a vida tem que ser vivida na miséria. Deus não falou para ninguém viver na miséria. Deus falou assim, se tiver o que comer, o que vestir, esteja com isso contente. Contentamento não é sinônimo de eu parar de buscar mais recursos para a minha vida. Eu estou contente. Contentamento é o quê? Felicidade. Eu estou feliz com o que eu tenho. Porque quando você está feliz com o que você tem, você abre porta para mais coisas. Agora, quando você está infeliz com o que você tem, você pode possuir tudo, que você vai continuar infeliz. Porque a infelicidade é um estado de espírito. Não é coisas materiais que vai cobrir a sua infelicidade. Não é dessa forma. A felicidade é um estado de espírito. A miséria é um estado de espírito. Essas coisas são tudo estado de espírito. Se você estiver no estado de espírito da escassez da miséria, você vai viver na miséria para sempre. Se você não mudar a sua mentalidade. Se você não mudar a sua mente. Então, isso está tudo lá no outro canal. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vai lá, dá um pulinho lá. Desculpa a demora de postar vídeo aqui. Eu estava muito atarefado. Na verdade, eu já tinha desistido desse projeto, mas eu vou voltar com esse projeto. Espero ter o apoio de vocês e que Deus abençoe vocês. Fica na paz de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo.